TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Estamos ao vivo agora, são 3h19 e você vai ver a reunião da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. Acompanhe na presidência da vereadora Paola Miguel. Boa tarde a todas, todos e todes. Quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui para a gente fazer esse ato solene, né, que são os 20 anos de impunidade em memória e justiça para Toninho e governo do PT. Então, quero agradecer muito todo mundo que está aqui presente hoje, quero agradecer todo mundo que está acompanhando a gente pelas redes sociais, quero agradecer os funcionários da Câmara que fazem mais essa sessão acontecer. E hoje a gente tem um marco dos 20 anos do assassinato do Toninho. E a gente tem que lembrar, né, que era um governo do povo, muito próximo à população, e justamente por isso que ele foi ceifado de nós tão cedo. Apenas 8 meses de governo e ele foi levado. Eu lembro exatamente onde eu estava quando recebi essa notícia, né? Eu era novinha, estava na escola, e eu fui buscada na escola, e quando eu vi o noticiário, né, eu não entendi como que alguém que havia sido eleito pelo povo, aclamado, onde tinha tido uma grande comemoração para a gente estar tendo em Campinas, finalmente uma prefeitura que era do povo para o povo, e a gente teve esse assassinato brutal. E para a gente dar início aqui, né, ao nosso ato solene, eu quero agradecer aqui e já passar a palavra também ao vereador, nosso líder agora, Cecílio Santos, para dar uma breve saudação para a gente. Boa tarde a todas e a todos. Vereadora Paola Miguel, que preside esta comissão. Vereadora Guida, nosso presidente do Partido dos Trabalhadores em Campinas, Carlos Orfei. Nosso secretário nacional de comunicação do Partido dos Trabalhadores, Gilmar Tato. Prefeita Isalene, ex-prefeita. Os advogados aqui, cumprimento em nome do Paulo Mariante, advogado, todos os juristas que estão e que farão aqui parte desta mesa, ex-vereador Pedro Torinho, nosso companheiro do Partido dos Trabalhadores, nossa vice-presidenta do partido, Gerardo, que fez parte, foi ali ombro a ombro com o nosso saudoso Toninho. Vereador Paulo Búfalo, também aqui presente, ex-vereador Carlão do PT também. Enfim, a todas e todos, nossa saudação, Padre Ferraro. Bom estarmos aqui reunidos para fazer esta memória, mas também fazer esta cobrança, como me antecedeu aqui a vereadora Paola Miguel, de que não podemos permitir a impunidade. Vereador Gustavo Peta, nosso município não pode permitir que um caso como este, o prefeito da cidade, que é sede da região metropolitana de Campinas, né, não pode ficar impune. Então, a nossa saudação a todas e a todos que juntos se somam a esta luta, que não é só do Partido dos Trabalhadores, não é só da bancada do Partido dos Trabalhadores, e nem da bancada de esquerda, mas de todas e todos aqueles que se juntam conosco para este grito em defesa do direito de todas e todos nós termos estas informações. Esta apuração precisa continuar. Então, agradeço por todas e todos estarmos aqui reunidos nesta tarde, nesse dia, e me lembro também, encerro dizendo assim, Paula, que eu fiquei, no primeiro momento, quando recebi a informação por telefone, paralisado, sem entender o que estava acontecendo. E depois, logo em seguida, as comunicações por jornais, as redes de comunicação, noticiando, e muitas pessoas me ligaram. Ora, mas o que aconteceu? O Toninho era tão querido. O Toninho andava nos nossos bairros, prefeita Zalene, sem segurança, e a gente dizia a ele, prefeito, você precisa se cuidar. E ele dizia, o povo precisa de segurança. Eu não. Eu estou aqui no meio do povo. Era uma pessoa que gostava de Campinas, amava a sua cidade e o seu povo.
Aqui nosso registro, a nossa solidariedade à família e nosso registro, nosso carinho ao Toninho, saudoso Toninho, do PT, que tanto caminhou conosco na Gerardo, em todas essas cidades, todos esses bairros, fazendo história. Muito obrigado, vereador. Muitíssimo obrigado, vereador Cecílio. Antes da gente abrir aqui para as falas, eu gostaria de chamar a vereadora Guida Calisto para fazer uma breve saudação também. Guida. Boa tarde, presidenta Paula Miguel. Boa tarde aos membros aqui da mesa. Também quero cumprimentar as pessoas que estão aqui nesse plenário. Vejo aqui várias lideranças, pessoas que sempre foram minhas referências, né, na minha atuação, na minha formação enquanto militante. Mariante, prefeita Isalene, Gerson, Padre Ferraro, Gerardo, também um militante. Também tem a presença aqui, né, do nosso deputado federal aqui, Gilmar Tato. Enfim, agradecer a presença de todas e todos e todos que estão aqui nesse momento, nesse ato, que para nós é um ato que tem um símbolo muito importante, né, um momento muito importante para nós. Dizer que Antônio da Costa Santos, arquiteto, professor universitário e militante petista, teve uma trajetória marcada pelo compromisso com a transformação social e com as causas populares. Atuando na assessoria da Assembleia do Povo, importante movimento popular em defesa da moradia da vida digna à população periférica e na defesa do patrimônio histórico da cidade, foi vice-prefeito de Campinas, elegeu-se prefeito em 2000, tendo Isalene Tiene como vice-prefeita, com uma campanha memorável, né? Quem não lembra da campanha do Tostão contra 1 milhão, em que enfrentou as elites da cidade com um projeto político de inversão de prioridades e com uma militância aguerrida que transformou o processo eleitoral num verdadeiro movimento político. Sua atuação como prefeito contrariou importantes interesses dominantes, desmontando esquemas de corrupção instalados na prefeitura, transferindo parcela do poder político para a decisão popular com as assembleias de orçamento participativo, invertendo as prioridades do destino dos investimentos públicos da cidade. Eu fiz questão de ler esses 2 parágrafos de um texto que a gente publicou hoje para dizer que eu não tenho a menor dúvida, né, que isso foi um dos motivos, foi o principal motivo que tirou essa importante liderança que todo o povo de Campinas, naquele momento, estava depositando todas as esperanças naquele governo com essa representação tão importante que foi o Toninho do PT. Então, saúdo aqui a todas e todos, saúdo a presidenta Paula Miguel por essa atividade e que a resposta, né, que a gente tanto almeja e que ainda está engasgada, né, para nós seja respondida. Quem matou Toninho e por que matou o nosso prefeito? Então, a gente deixa aqui a nossa posição, a posição da bancada do PT, que a gente exige que esse crime ele não tenha o inquérito arquivado, né, e que possa ter o prosseguimento judicial para que, de fato, a gente descubra quem matou, quem foram os mandantes e que a justiça seja feita na memória do nosso eterno prefeito. Obrigada, né, e que essa atividade possa seguir, né, como uma das nossas pautas de referência de luta. Muitíssimo obrigada, vereadora Guida. Toninho, arquiteto, conhecia Campinas com a palma da sua mão. Muitas das obras que ele iniciou nunca foram concluídas, né? E é justamente isso que a vereadora Guida leu ali para nós agora. E agora, para fazer uma breve saudação também, eu gostaria de chamar o nosso presidente do PT municipal aqui, Carlos Orfei. Obrigado, presidenta Paola, vereador Cecílio, nosso líder, vereadora Guida Calisto. Vamos primeiramente saudar a presença de cada um de cada uma, Pedro Torinho, Carlão, nossos ex-vereadores, saudar a presença do vereador Gustavo Peta, do PCdoB, vereador Paulo Búfalo, do PSOL, e do ex-deputado Gerson Bittencourt, também do Gilmar Tato, nosso dirigente nacional, ex-deputado federal,
Na pessoa da companheira Isalene, nossa prefeita, quero saudar todos os militantes, dirigentes do PT presentes aqui nessa sessão e toda a militância do PT que também nos acompanha ao vivo pela TV Câmara. A Paola dizia, a vereadora Paola dizia que ela era muito jovem, né, e que ela se lembra do dia do acontecimento do assassinato do Toninho. E eu queria dizer a mesma coisa. O que este episódio traz para nós é um momento de tristeza, né, para a história da cidade de Campinas, que perdeu a oportunidade de concretização de um sonho que foi construído durante muitos anos, porque a campanha do PT na cidade, a nossa prefeita Isalene era vice, ela foi uma campanha que trouxe a esperança de um povo, né, que organizou o povo dessa cidade em torno de um projeto de mudança, em torno de um projeto de esperança para a cidade de Campinas, e que sofreu um golpe muito duro, né? Um projeto que fazia o contraponto com as elites tradicionais dessa cidade e que foi interrompido, que houve uma tentativa de destruição daquele projeto, que foi, infelizmente, com o assassinato do prefeito Toninho. Então, presidenta Paola, eu quero saudar a iniciativa da bancada do Partido dos Trabalhadores de organizar essa atividade para dizer exatamente desse legado, a necessidade de manter esse legado vivo na história da cidade de Campinas, nos corações e nas mentes dos cidadãos dessa cidade, que tanto sofrem e tanto precisam, né, dessas lideranças como foi Toninho, que representam essa esperança, como eu estava dizendo. Então, eu quero mais uma vez saudar a todos e todas envolvidos na organização dessa importante atividade, porque eu acho que ela tem esse simbolismo, da gente não deixar perder essa história, esse legado do Toninho e do governo do Partido dos Trabalhadores nessa cidade, que foi continuado pela nossa sempre prefeita Isalene, apesar de todas as dificuldades que nós sabemos que nós tivemos para concretizar um projeto diferente, um projeto potente, inovador, inclusivo para a cidade de Campinas. Quero aproveitar também e saudar a presença da companheira Edna, que está aqui representando a Macro Campinas, do PT, e com muita ansiedade, presidenta Paola, vereadores, para poder ouvir as falas que nós teremos aqui, de tanta gente que com certeza tem tanta história, tanta experiência boa, emocionante para contar para nós. E emoção de um dia que está repleto de emoção, né? Eu acho que o simbolismo dos 20 anos e a questão do arquivamento das investigações, elas trouxeram esse espírito, né, de saudade, de saudosismo, mas também esse espírito de indignação, porque as pessoas não podem aceitar que as investigações parem, nós não podemos aceitar que esse crime fique impune, porque a cidade de Campinas, o povo de Campinas, as próximas gerações têm o direito de saber quem mandou matar Toninho. Enquanto nós não tivermos a resposta para essa pergunta, nós não podemos descansar dessa luta tão importante, tão fundamental para nós. Muito obrigado, presidenta. Boa sessão para todos nós. Muitíssimo obrigada, presidente, né, presidente de partido. Bom, antes para a gente dar início aqui, né, a essa reunião extraordinária, que é uma iniciativa da bancada e também do grupo de trabalho do PT, em homenagear os 20 anos do Toninho, eu quero primeiro destacar que as fotos que estão expostas, né, na entrada são do Luiz Granzotto, 50 anos de Prefeitura de Campinas, e aposentou em 2021. Ele selecionou as fotos e trouxe para a gente poder ter essa homenagem também aqui em retrato. Quero aqui agradecer a presença do vereador Gustavo Peta, que é membro dessa comissão. A vereadora Mariana Conte justificou a ausência do porquê não poderia estar aqui conosco, mas deixou a lembrança e o abraço. Quero agradecer o vereador Paulo Búfalo por estar aqui com a gente também, conosco. Quero agradecer o ex-vereador Carlão e o ex-vereador Pedro Torinho, que está aqui conosco também, participando dessa atividade. Quero agradecer a Isalene, a nossa eterna prefeita, que assumiu essa missão difícil depois da morte do Toninho e conseguiu fazer muito bem. Até hoje a gente vê frutos na cidade de Campinas que a Isalene trouxe.
Quero agradecer o Mariante por estar conosco aqui, a advogada Adelaide também, dos Movimento dos Advogados Independentes. Quero agradecer o Gilmar Tato, que está aqui conosco, que é o nosso secretário nacional de comunicação do PT. Quero agradecer aos nossos militantes aqui, a Cássia, a Camila, que fazem parte do diretório da executiva. Quero agradecer a Rose, a Edna, representando a Macro, aqui conosco. Quero agradecer a Márcia e o Gerardo. Depois de muito tempo, a gente está conseguindo fazer atividade presencial, então estou muito feliz com a presença de vocês aqui também. Quero agradecer a Doraci, que ajudou na organização dessa atividade, para que a gente conseguisse ter um número pequeno aqui, mas representativo, né? A gente sabe que a gente ainda, infelizmente, está na pandemia, a gente precisa manter o distanciamento social. Quero agradecer o ex-deputado Gerson Bittencourt por estar acompanhando essa atividade conosco, o Eric também Bolzan, o Padre Ferraro, por ter dado a ilustre presença aqui para a gente hoje. E para a gente começar, né, essa nossa homenagem, a gente vai fazer uma construção que vai desde a discussão sobre o inquérito do Toninho, até conversar também com quem teve presencialmente com ele, quem conviveu, quem tem memórias afetivas, e como que ficou todas essas questões após o assassinato dele. E o dia de hoje é para a gente justamente lembrar que tem coisa que a gente não pode esquecer. Quem mandou matar Toninho? Por que que isso foi feito? Por que que a cidade de Campinas, né, as memórias do Toninho estão indo para o apagamento, e isso a gente não pode deixar. E para a gente começar, eu quero chamar a doutora Adelaide aqui para falar conosco, ela que representa os advogados independentes aqui de Campinas. Adelaide, fique à vontade. Boa tarde a todos, todas e todes. Eu gostaria, na pessoa do presidente Carlos Orfei, cumprimentar a bancada do PT, vereador Cecílio, vereadora Paola, presidenta dessa comissão, vereadora Guida Calisto, os vereadores Gustavo Peta, Paulo Búfalo, que se encontram aqui nesse plenário, dizendo que essa bancada, juntamente com a vereadora Mariana Conte, mantém viva a esperança de uma Campinas melhor. A esperança que nasceu junto com a eleição do Toninho e que nós mantemos viva a chama de que dias melhores podem surgir para a cidade de Campinas. Eu também tenho uma memória afetiva com relação ao prefeito, ao nosso sempre prefeito Toninho, e alguns aspectos do ponto de vista jurídico que me incomodam e me angustiam até hoje. Na noite em que o prefeito foi morto, Carlos, eu estive à noite no Shopping Iguatemi e encontrei com ele, eu estava com a minha mãe, encontrei com ele virando uma esquina do shopping, já com os ternos nas mãos. E eu cumprimentei, falei, boa noite, prefeito. Ele parou, estendeu a mão para minha mãe, cumprimentou a minha mãe, e minha mãe me cutucou e me perguntou, mas ele é o prefeito de Campinas e não está andando com segurança? Não é perigoso, Paola? Cecílio? Falei, mãe, ele é um prefeito diferente. Ele não anda com segurança. Na madrugada daquela noite, então eu fiquei sabendo da triste notícia do assassinato do prefeito. E dali, então, começaram-se os equívocos, que nós preferimos chamar de equívocos, para não dizer que podem, em tese, ter configurado uma conduta proposital, uma sucessão de erros que culminaram com 20 anos de uma morte sem esclarecimentos. A primeira coisa que me chamou a atenção quando eu vi pela televisão a notícia da morte do Toninho foi o carro cercado de pessoas, todo mundo próximo, ou seja, a premissa básica do isolamento do local do crime não foi respeitada. Várias pessoas tocaram no carro, entraram no carro, o telefone tocou, era o Gerardo, né? Gerardo. Não, você ligou para o telefone e a polícia atendeu.
um objeto pessoal, que pelas regras processuais deveria ser imediatamente preservado, foi utilizado. Quer dizer, já desconsiderando todas as premissas básicas de uma investigação, para a validade de uma investigação. Mas não parou por aí. Aproximadamente um mês depois, os meninos foram presos, vereadora Guida, numa comunidade chamada Buraco do Sapo, aqui em Campinas. Esses meninos foram presos e eu, coincidentemente, aí mais uma vez as coincidências, eu estava numa comunidade fazendo um trabalho voluntário, parei o carro, a creche fica numa ladeira, eu parei o carro, quando eu saio, terminei o trabalho voluntário, estou saindo, vejo um carro sem placas, descendo, e depois eu fiquei sabendo que era um carro da polícia, a paisano, sem placas, com 3 policiais, que prenderam os meninos. Esses meninos ficaram presos durante um tempo, até que se descobriu que eles não tinham ligação nenhuma com os fatos. Mas um detalhe é muito importante, a gente precisa lembrar. Esse carro tinha ali policiais que depois foram investigados na CPI do narcotráfico. Então, alguma ligação poderia ter tido com relação aos equívocos cometidos? Não sabemos. Mas também não parou por aí, não ficou só nisso. As investigações prosseguiram e aí a justiça entendeu que o autor poderia ser um conhecido integrante aqui de uma facção em Campinas, e que o Toninho teria sido morto porque estava atrapalhando, dirigindo muito devagar e atrapalhando a fuga desse grupo, né? Pois bem, tempos depois, pessoas desse grupo são assassinadas numa chacina numa cidade do litoral norte do estado de São Paulo, Caraguatatuba. Esse indivíduo, né, o Andinho, que é um nome público, foi denunciado. O processo tramitou na vara do júri, e aqui vale ressaltar que o júri ele tem 2 fases. Ele tem uma fase preliminar e depois o plenário do tribunal do júri. Quando alguém vai para o plenário, para ser julgado perante o plenário do Tribunal do Júri Popular, é porque já existem os indícios suficientes de autoria. Então, houve a primeira fase do processo, e nessa primeira fase, ao terminá-la, ao encerrá-la, o doutor Torres entendeu que não havia um indício suficiente de que o Andinho era o suposto autor do crime contra o prefeito Toninho. Ou seja, não foi uma simples impronúncia. A impronúncia, tecnicamente, é o momento que põe fim à primeira fase do processo. A primeira fase de investigação, de apuração, para que se então remeta o processo para o plenário do júri popular. Vejam que essa apuração ela foi uma apuração aprofundada, não foi uma decisão baseada simplesmente em elementos superficiais, Orfei. Houve todo um desdobramento dentro do crivo do contraditório e da ampla defesa. Pois bem, impronunciado Andinho, surge novamente a angústia para que nós tivéssemos as investigações retomadas. Investigações essas que a gente ouve do Ministério Público, com todo respeito à instituição, que não há elementos para continuar investigando. Ora, o que mais pode angustiar alguém quando se pensa num processo judicial é a absoluta desconsideração de quem é a pessoa que foi morta. Qualquer pessoa, qualquer que seja ela, tem as suas características pessoais e devem ser levadas em consideração quando de uma investigação. Então, quem é que foi morto? Prefeito de uma cidade que, inegavelmente, para torná-la uma cidade mais inclusiva, democrática, humana, plural, contrariou muitos interesses. Estava contrariando interesses.
uma cidade rica como a cidade de Campinas, o Toninho, para torná-la uma cidade humana, ousou sonhar em mexer, né, com área de proteção ambiental, com alguns aspectos das políticas de lixo, transporte urbano, inegavelmente assuntos que incomodam. E isso não foi levado em consideração durante toda a investigação. Por isso que a pergunta que a gente faz hoje não é a pergunta, eu, pessoalmente, quem matou o Toninho? Eu faria a pergunta, quem mandou matar o Toninho? Essa é a pergunta. Porque as investigações durante 20 anos, sem a interferência direta da Polícia Federal, como foi pedido pela família, pela militância, que pudesse investigar os aspectos políticos do crime, os aspectos de interesses locais, essa investigação não foi feita. E agora a gente está aqui, 20 anos depois, com esse nó na garganta, essa pergunta que não quer calar, e ainda que tenha operado, né, a prescrição, que é um instituto de direito penal, que determina que, se amanhã o autor for encontrado, o Estado não pode mais puni-lo, mas nós não podemos deixar com que a punição moral, a descoberta de quem realmente matou o nosso prefeito, aquele que nos deu o sonho de uma cidade melhor, fique no vazio, no vácuo. Então, muito embora possa ter incidido esse Instituto de Direito Penal, mas nós temos que continuar lutando. Lutando nas cortes internacionais, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, em todos os setores que forem necessários para que esse crime seja elucidado. É um direito do povo campineiro, é um direito da família e é um dever do Estado. Então, eu gostaria de deixar aqui o recado de que a nossa luta ela não pode terminar e que esse ato aqui seja um ato de que, para que nós possamos, é um ato de energia para que nós possamos manter viva a ideia, o objetivo de descobrir quem nos retirou o prefeito que poderia trazer para essa cidade dias melhores. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada, doutora Adelaide. São essas perguntas, né, que ficam para a gente. Quem mandou matar o Toninho? Né? Eles quiseram colocar que foi um crime acidental, mas depois de 20 anos, essa é a dúvida que a gente ainda tem. E como a doutora muito bem trouxe, né, é um direito nosso, das pessoas de Campinas, de quem frequenta Campinas, de quem passou por Campinas naquele momento, de saber quem mandou matar o Toninho, e é o dever do Estado que ele traga essa resposta. Não dá para a gente deixar que simplesmente isso passe em branco e que o Toninho simplesmente acabe virando apenas uma memória. A gente quer respostas, né? E para falar um pouquinho, né, sobre a questão dos direitos humanos, aqui quero chamar o Paulo Mariante, que está sempre conosco nas atividades da Comissão de Direitos Humanos, trazendo várias temáticas, e eu queria que ele comentasse um pouquinho também sobre isso, né? Sobre como que os direitos humanos podem atuar nessa questão do Toninho, né? E de vários outros crimes que ficaram impunes, e como que o Toninho era também na época com essa relação dessa luta. Paulo Mariante. Boa tarde a todas e a todos. Saudação aqui à presidenta da Comissão de Direitos Humanos, vereadora Paola, todos os membros da bancada aqui do PT, companheira Guida, companheiro Cecílio, presidente do PT Campinas Orfei, os companheiros também vereadores Gustavo Peta, Paulo Búfalo e toda a companheirada aqui presente, companheira Isalene, nossa prefeita naquele período, e faço a referência porque penso que nós tivemos um período excepcional na história de Campinas. Um período excepcional na construção da vitória política eleitoral
que levou o companheiro Toninho e a companheira Isalene para a prefeitura, e na construção do próprio governo, mesmo com todas as questões que surgiram com o próprio assassinato. Quero colocar aqui que a própria questão dos direitos humanos, no Caderno Vermelho, que era o nosso programa de governo, pela primeira vez constava um programa de direitos humanos para Campinas. E aqui, como ex-presidente do Conselho Municipal de Direitos Humanos e atual coordenador geral do Fórum de Direitos Humanos, faço a menção à companheira Isalene, que foi quem sancionou a lei que instituiu o Conselho Municipal de Direitos Humanos, que nós ficamos quase 2 gestões lutando para que fosse instalado, até que o companheiro Demétrio, no exercício da prefeitura, assinou o decreto e instaurou o conselho. Mas não é fácil ter conselhos de democracia e cidadania quando os governos não são democráticos. E hoje nós voltamos a ter o Conselho de Direitos Humanos sem gestão, não por acaso, mas por vontade política de governos que não têm compromisso com direitos humanos. E aqui é importante relembrar, foram 4 anos de orçamento participativo. Foi o único período dessa cidade. Me perdoem aqueles que acham que houve OP depois que a companheira Isalene saiu do governo. Não houve. Durante 4 anos nós tivemos uma cidade efetivamente governada pelo povo, com assembleias que definiam as prioridades. Se não fosse por isso, não teria um centro para as mulheres no CEAMO, não teria um centro de referência LGBT. Nada disso existiria se não fosse orçamento participativo. E foi uma decisão política de um governo para que isso acontecesse. Para isso, era necessário uma coisa que estava lá, que eu revi no dia 7 agora numa bandeira. A coragem de mudar. Só com a coragem de mudar era possível fazer isso. Mas, infelizmente, essa coragem, que já vinha se construindo quando, em 96, o Toninho foi candidato, ficou em 3º, e numa campanha extremamente empolgante, tão vermelha quanto a de 2000, e que já apontava a perspectiva que, cada vez de maneira mais nítida, ela ia ficar para todas e todos nós. Bom, o que aconteceu depois do assassinato, do ponto de vista das investigações, a palavra mais branda é escandaloso. Se o Ministério Público do Estado de São Paulo, através da promotoria aqui de Campinas, não era simpático à ideia da tese do crime político, crime de mando, o mínimo que ele deveria ter feito era não descartar essa tese, como sempre fez. Quem tiver curiosidade, reportagem da Caros Amigos, da jornalista Marina Amaral, relatando, inclusive, quando os promotores foram questionados a respeito da posição da Rosiana e da maneira como eles se comportaram em relação a isso. Quanto mais se passou o tempo e não se encarou essa possibilidade e uma investigação, o tempo também conspirou contra. 20 anos em que agora chega a prescrição. E que, para tornar o quadro ainda mais absurdo, o Ministério Público anuncia o pedido de arquivamento. Porque não fez o que deveria fazer. O ajuste de contas com essa história não é pequeno. Não é pequeno, e aqui, como militante de direitos humanos, não dá para deixar de dizer que nós tivemos várias questões que nos ofendem como militantes de direitos humanos. Desde essa atitude aqui do Ministério Público do Estado de São Paulo, da Polícia Civil. A não federalização também, em todos os momentos em que ela foi pleiteada, e aqui é preciso fazer esse registro, e quando nós estávamos no Conselho de Direitos Humanos, agora há 2 anos, levamos, inclusive, um pedido de apoio do Conselho Nacional de Direitos Humanos à federalização. Mas pensamos depois, conversando com o advogado da família, com as pessoas mais próximas, que a federalização, quando o governo da República é dirigido por um genocida fascista e anti-direitos humanos, ela também começa a perder o sentido. E hoje, concretamente, o que familiares e companheiros de luta que organizam o movimento Quem Matou o Toninho colocam é o encaminhamento a instâncias internacionais. É o que restou, além de uma outra questão que está colocada para todos e todos nós. A lembrança do Toninho e do que ele significou passa por entender que
é possível, na luta política e na militância, uma atitude de dignidade sem transigir com aquilo que nos tira do nosso caminho. Esse ensinamento é fundamental. Quem tiver curiosidade de olhar algumas daquelas fotos e ver que naquela campanha as bandeiras eram vermelhas, porque aquela campanha era vermelha, e foi uma campanha vermelha que venceu a eleição dessa cidade, sem nenhuma dúvida. Do primeiro para o segundo turno, mantendo princípios, mantendo dignidade, não desviando. E eu tenho certeza que essa lição ela deve permanecer para nós. Aqueles 4 anos de governo, com um orçamento participativo que era de verdade, que funcionava efetivamente e que deixou frutos nessa cidade, eles têm que ser lembrados para que a gente não confunda as coisas. Governos democráticos ou populares respeitam o orçamento participativo, governos democráticos e populares dialogam com a população, governos democráticos populares não têm políticas higienistas com população em situação de rua em nenhum momento. Isso, essa firmeza, essa dignidade política é o maior ensinamento que o companheiro Toninho nos deixou. E como militante de direitos humanos, no meu caso também como militante do PT, esse é um ensinamento e o que precisa ficar para nós aqui, olhando o Gerardo, uma pessoa especial nessa trajetória, não poderia deixar de dizer que a maior homenagem ao companheiro Toninho não é monumento. Esse momento aqui que está sendo feito é muito importante, mas a maior homenagem ao companheiro Toninho é a manutenção daqueles princípios e daquele projeto, um projeto de uma cidade, num país onde não hajam os abismos que existem de desigualdade social, de injustiça, e que a prática da política seja uma prática de dignidade. Porque eu lembro do Toninho, antes de ser prefeito, e numa audiência para discutir a APA de Souza, e que o governo anterior, do Chico Amaral, pretendia fazer uma APA que era nascer morta, e foi a presença do Toninho lá com outros militantes e outras militantes que impediu aquele golpe, para se avançar na defesa do patrimônio histórico dessa cidade e ter a tristeza de ver um governo, na sequência do nosso governo, de 2000 a 2004, governo seguinte, fazer destombamento de patrimônio histórico e jogar no lixo coisas fundamentais que a gente construiu. Memória em luta política e direitos humanos é fundamental. Sem ela, a gente se esquece do que nos motivou a dar os primeiros passos da caminhada. Então, saudações aqui, a luta continua e que a gente possa jamais esquecer do significado daquela luta e do companheiro Toninho sempre. E lembrando também, acho que ele não nos recriminaria por isso, não poderia deixar de dizer, nesse país, também essa memória passa hoje por gritar com toda a força, fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. E o Mariante trouxe pontos muito importantes, né? Foi no governo de Toninho Isalene que a gente tem a criação da Lei do Conselho de Direitos Humanos. A gente está vendo, né, a prescrição do crime acontecer num governo fascista, genocida, e quer federalizar o caso, e a gente sabe que isso é para não resolver, justamente para engavetar de vez. E aqui, como o Paulo Mariante trouxe também, trouxe a questão da campanha, que era muito vermelha, que era uma campanha muito petista, e com isso eu quero chamar aqui para falar conosco aquele que foi coordenador da campanha do Toninho, né, o Gerardo Melo, para contar para a gente como que era fazer campanha ao lado do Toninho, esse cara que era do povo, esse cara que estava sempre junto com a população, não tinha medo de dar a cara, independente de onde fosse. Então, quero agradecer mais uma vez o Gerardo aqui. Gerardo, é com você. Queria, primeiramente, parabenizar a Paola, uma garota que eu acredito muito,
parabenizar a bancada do PT, Cecília, a Guida, o Paulo Bufo, Gustavo Pita, Mariano. E parabenizar também todos e todas aqueles que acreditam que é possível a gente ter uma cidade com um olhar para aqueles que precisam da gestão pública. Eu costumo dizer que cada momento da nossa história, cada momento da nossa caminhada tem um marco. E, para mim, um dos marcos muito importantes que se seguiu, que foram muito fortes na história do Toninho, eu conheci o Toninho nos anos 70, na metade dos anos 70, ainda estudante, foi o compromisso que ele tinha com a periferia. O compromisso que ele tinha com o povo. O olhar que ele tinha para as reivindicações do povo. E a vontade dele de colocar todo o seu conhecimento, todos os seus estudos, que eu costumo dizer, o Toninho era um profundo conhecedor de Campinas. Estudou a sua história, suas origens, viveu o presente e projetou o futuro. E com isso, ele construiu, junto com o movimento social, junto com a academia, no mestrado, no doutorado, um dos pontos muito importantes para todos nós, que era a questão da moradia, urbanização de favela, e foi construindo, e foi construindo. E essa construção, ele conseguiu não apenas vivenciar, mas mostrar para as pessoas que aquilo era direito dela, e não era dado de graça. O Toninho foi um gestor que olhou a cidade para aqueles que precisam de serviços públicos, para aqueles que precisam de política pública e não de benesses. O Toninho foi assassinado porque ele mexeu profundamente nas estruturas da hierarquia do desvio do dinheiro público. Questão do lixo, que era um absurdo, um valor enorme para fora, da merenda, do transporte. E ele mexeu num ponto crucial, determinante, que era o departamento de urbanismo. Que ali é que era a porteira aberta. Nós estamos vendo hoje. Aberto, escancarou. Fazer campanha com o Toninho era a coisa mais fácil que tinha. E não foi só a campanha de 96. Foi a campanha de 88, o Jacó era o candidato a prefeito, e o Toninho que fazia a rua com a gente. E ele não precisava ter gente para estar com ele no ônibus descia, saía conversando com o povo, conhecia o nome de todo mundo. Terminava a campanha, ele voltava lá tomar café com as pessoas. Tomar café, vem aqui, quem está votando? É o vice-prefeito. Depois, quem está batendo aqui é o prefeito. Quando o Toninho olhou a cidade e colocou o serviço público a serviço da população que precisa de serviço público, aí a burguesia estremeceu. E estremeceu com força, porque o Toninho tratava todos iguais. Ali não tinha benesses. Todos teriam o mesmo direito de protocolar o seu projeto e ser aprovado igualmente para todos. Não era benefício pessoal. Eles é um compromisso. E uma das coisas que marcou muito, não foi qualquer marco. Teve a posse e no dia seguinte nós vamos no gabinete. Aí, todo aquele pessoal ali, animado, coisa aqui, coisa ali. Eu falei assim, eu não quero que mexa em um móvel disso aqui, porque isso aqui não é meu. Isso aqui é do povo. A outra coisa que marcou, nenhum secretário recebeu salário em janeiro. Nenhum. A não ser os que eram funcionários públicos. Porque o prefeito de Camará não tinha feito o pagamento de dezembro
e nem tinha pago o 13º. Todos os contratos foram suspensos, enquanto não pagar os funcionários. Porque sem o povo, sem funcionário público, a prefeitura não anda. E aquilo foi um marco. E aquilo não foi qualquer marco. Foi um jeito de ver a gestão pública. Foi um jeito da gente acolher. E ele costumava dizer, eu não tenho importância que as pessoas gostem ou não gostem de mim, mas eu tenho um compromisso de deixar essa cidade com as condições mínimas que o povo precisa. E para nós foi muito forte, encerrando aqui, viu, Paola? Encerrando aqui, foi o dia 9. O dia 9. No dia 9, o Toninho lançou o programa de geração de emprego e renda. E lotou o Castro Meno com 800 pessoas. Lotou, não coube. E quem estava lá? A periferia. Não era uma festa, não era uma peça. E aquilo foi um marco, porque as pessoas olharam que era possível você morar ali, trabalhar, ter políticas públicas e ter trabalho. Então, eu só tenho a agradecer aqui a bancada do PT, o Orfei, presidente, a prefeita Isalene, e todos vocês que estão aqui, a bancada de esquerda, dizer duas coisas, que para mim é muito cara, muito cara. Primeiro, que são poucos homens públicos que, ao assumir qualquer que seja gestão pública, tem um compromisso com o povo e não faz aquilo que ele prometeu. Segundo, que depende de nós, de mim, de você, de todos nós, para que essa caminhada consiga dar sequência. Eu estou um pouco emocionado porque eu estou passando por um processo de recuperação de saúde e, de uma maneira geral, esse dia é um dia que ele mexe muito comigo. Porque nós ficamos no gabinete até por volta de umas 7, 8 horas, saímos, ele foi para casa, tudo o que ele falava era a questão dos 15 anos da Marina. Tudo que ele falava. Os 15 anos da Marina, a rua chegou, estava eu, ele, o Suplicy ali, o Suplicy desceu, e nós fomos, olha, e a gente tinha prática todos os dias, sem exceção. Quem chegava primeiro avisava o outro. E cheguei em casa, a Rô me liga. A Rô é a Rosiana, a esposa do Toninho. Charles, o que aconteceu? O que aconteceu? O Toninho não chegou, não ligou, nada. Eu falei, me espera um minuto. Liguei, a polícia atendeu. Foi esquisito. Estou ligando no celular do prefeito, então outra voz. Não, o Toninho foi assassinado. Foi uma bala. Cheguei lá, cheguei junto com o SAMU. Eu fui a primeira pessoa a chegar no local, além da polícia. E o Hans, né, que é um velho conhecido nosso, que já se foi também, falou 5 minutos e falou, se foi. Aí dali eu não tinha mais chão, mas tinha ideias. E tenho sonhos. Não só o meu, o seu e o nosso e das futuras gerações. E eu fico muito animado, viu, Paola, de ter você aqui nessa comissão. Uma jovem que representa muito para o nosso povo. Representa a juventude, representa a negritude, representa todos e todos, Cecília e Guidas. Acho que vocês, e mais o Paulo e mais a Mariana, serão os nossos porta-voz públicos, porque o porta-voz da rua somos todos nós. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, Gerardo. Depois desse relato emocionado, né, carregado de memórias ali, é até difícil a gente dar sequência aqui na nossa atividade. E antes da sequência, quero justificar a ausência do Renato Simões e do Demétrio, que por motivo de saúde não puderam estar aqui hoje, mas também mandaram as considerações. Para a gente continuar, eu gostaria de chamar o nosso ex-vereador aqui para ajudar a contar essa história, para fazer contribuições de como que o Toninho era, de como que ele era visto, e das memórias que a gente também tem com relação a esse governo, né, que deixou muitas marcas na cidade de Campinas. Então, Pedro Torinho, por favor. Bem, alô,
Boa tarde, Paola, Cecílio, Guida, Orfei, Peta, Paulo Búfalo, Carlão, companheiras, companheiros, prefeito Isalene, né, todos os advogados, figuras que estão aqui públicas, Gerardo e Márcia, que são figuras de uma importância inestimável para a história, para o presente dessa cidade, né, Gilmar, que está aqui também. Eu pessoalmente, né, eu não conheci o Toninho, todo mundo sabe, eu sou mineiro de Belo Horizonte e me mudei para Campinas alguns anos depois do assassinato brutal que o Toninho e toda essa cidade, que matou o Toninho e que vitimou toda essa cidade e todo um campo político, social, junto, né? Um crime que é pura barbárie, pura expressão do que de pior pode acontecer do ponto de vista coletivo, social, individual, da pior face que a política pode enxergar, né? A gente um crime que até hoje é um verdadeiro espinho, né, no coração da cidade, da democracia, de todos nós. Mas, apesar de eu não ter conhecido pessoalmente o Toninho, eu devo muito da minha vida ao Toninho, por N motivos, e eu acho que eu fiquei pensando o que falar aqui, eu acho que era importante relatar como é que a obra do Toninho me influenciou lá em Belo Horizonte, lá em outros lugares do Brasil. Para quem acho que também boa parte das pessoas sabem, eu sou médico, sanitarista, e eu fiz as minhas escolhas na minha vida muito inspirado em experiências onde o Sistema Único de Saúde acontecia de forma transformadora e embalado por um espírito de inclusão real, de democracia real, de garantia e de transformação real do projeto que foi consolidado lá na Constituição de 88 em algo concreto. E não foram muitas as cidades, porque o SUS é gerido e organizado no âmbito do município, muitas as cidades que conseguiram ousar, que conseguiram implementar e que conseguiram fazer ao longo dos anos 90 e do começo dos anos 2000 aquilo que Campinas fez na gestão Toninho Isalene. Né? A Isalene talvez não saiba, mas a minha vinda para Campinas tem a ver com uma experiência que eu tive, que a minha companheira teve, de conhecer o SUS Campinas, de fazer estágio no SUS Campinas, porque a gente, no Brasil inteiro, quem estudava nos cursos da área da saúde, se comprometia com essa missão de fazer da saúde um direito de todos, a gente se referenciava em Campinas e no projeto que Campinas implementou, né, na gestão do Toninho e posteriormente na gestão da Isalene, com o Gastão Wagner, com a Carminha como secretários e todo esse corpo de trabalhadores embalados nesse projeto e nesse sonho, para acreditar que sim, era possível fazer a saúde um direito. Né? Isso é uma pequena parte de uma coisa muito mais ampla que o Toninho representou. Então, eu fiquei pensando, né, o quão grandioso é esse legado, esse sentido profundo de uma pessoa que colocou a vida a serviço do bem público, muito antes de se tornar prefeito dessa cidade, ainda nos anos 70, depois, né, já numa posição de muito protagonismo nos anos 80 na cidade de Campinas, foi vice-prefeito, né, construiu uma trajetória de luta contínua o tempo todo, sem ocupar cargo público, sem estar necessariamente numa posição de autoridade pública, mas não deixou de militar, de sonhar e de construir, e que embalou Campinas num sonho de um projeto de uma cidade justa, de uma cidade para todos e para todas, né? E isso tem repercussões em tantas áreas. Eu fui dos vários potenciais militantes, trabalhadores, como tantos outros e outras que estão aqui, que foram, de alguma forma, tocados e encantados pelo que significou essa obra. Eu não tenho nenhuma dúvida que o assassinato do Toninho é um assassinato contra essa obra, contra esse projeto, contra essa perspectiva de um Brasil de fato de justiça, um Brasil de fato de oportunidade e de direitos. Então, é muito doloroso, muito penoso a gente fazer luta social aqui na cidade de Campinas, conversar com as pessoas e a cada encontro que a gente faz, a gente ouvir uma menção ao nome do Toninho
e uma menção à dor que permanece no coração das pessoas. De novo, né, eu como alguém que chegou aqui depois disso tudo ter acontecido, me chocou, me espantou, me marcou o quão isso é presente no cotidiano dessa cidade. E eu tenho certeza que enquanto a impunidade persistir, enquanto a gente seguir sem respostas, essa é uma chaga que não vai se fechar, essa é uma dor que não vai silenciar, porque a impunidade, ela aumenta a dor, ela faz a dor aumentar com o tempo, ela não permite que a gente tenha, né, o respiro de certeza de que pelo menos a justiça foi feita. Então, nós não podemos, sob hipótese alguma, descansar, nos silenciarmos, parar de, a cada momento, lembrar da memória do Toninho e reivindicar que a justiça seja feita por todos os meios possíveis, né? Primeiro, para que quem sofre nessa cidade com essa violência possa ter um momento de alento. Antes de mais nada, por isso, né? A família, todo mundo que sofre essa dor, mas também porque o projeto que o Toninho representa, o sentido do que ele representa, é um projeto e é um sentido que exige que justiça seja feita, porque ele sempre foi embalado justamente por esse ideal de justiça, de democracia, de solidariedade. É isso, pessoal. Muitíssimo obrigada, Pedro. E a gente consegue observar, né, que mesmo aqueles que não conviveram com o Toninho conseguem ver, né, na cidade as sementes que cresceram com esse governo de Toninho e Isalene aqui na cidade de Campinas. E a gente vê até hoje esses frutos que vão para outras cidades quando a gente fala desses projetos, dessas construções. Agora também para contribuir, né, para contar essa homenagem aqui, quero chamar o nosso ex-vereador também, Carlão, que era presidente da Comissão de Direitos Humanos antes aqui, e eu tenho muito orgulho de ser a sucessora dele, de continuar as lutas, as pautas, para a gente conseguir contribuir nesse debate. Carlão, obrigada. Boa tarde a todos, a todas. Queria cumprimentar a mesa na pessoa da nossa presidente, a Paola, cumprimentar todos os colegas. Essa bancada, para mim, representa tudo aquilo de história que nós construímos nessa cidade. Queria cumprimentar, na pessoa da sempre prefeita Isalene, a todos e todas aqui presentes, e trazer elemento que Toninho foi uma pessoa extremamente importante, não só para nós petistas, mas para o conjunto da cidade pela sua história construída, mesmo antes de ser prefeito nessa cidade, na regularização das favelas. Esse foi uma semente plantada que até hoje a gente, quando visita favelas, quando a gente visita bairros, a gente ouve histórias extremamente importantes. Nós estamos numa cidade que o Toninho já denunciava lá atrás, que é uma cidade onde o crime organizado permanece forte até hoje. Quando hoje a gente tenta combater os milicianos, nós temos aqui em Campinas, esses milicianos de hoje são filhotes daquilo que nós encontramos aqui em Campinas, quando foi instalado aqui a CPI do narcotráfico, a CPI do roubo de cargas. A gente já sentia o quanto o crime organizado era poderoso nessa cidade, liderado por um tripé do setor de transporte, do setor de lixo e pelos meios de comunicação, que aqui nós não podemos esconder o que significou o Correio Popular nessa cidade esses anos todos até ser arrebentado. Então, nós precisamos fazer dessa data de hoje uma memória que nós possamos fazer com que toda essa juventude que não conheceram o Toninho, que não conheceram a história, precisam conhecer para que a gente possa continuar combatendo a impunidade que nós estamos vendo nesse crime, que nós estamos vendo na nossa cidade. Porque o crime organizado ele continua forte e para combater ele, nada melhor do que a gente poder contar a história do que significou o Toninho para todos nós e para a cidade de Campinas. Eu não poderia esquecer de lembrar que foi a primeira experiência em que um orçamento da cidade, aprovado pelo Conselho de Orçamento Participativo, pela população, foi entregue nesta casa, na Câmara Municipal, lá no Paço Municipal, um orçamento aprovado com controle e com participação social,
que os vereadores da época tiveram que engolir. Eles tiveram que assumir aquilo, aceitar aquela proposição, porque foram feitos por milhares e milhares de pessoas através das assembleias populares que, na época, o orçamento participativo apresentou como políticas públicas e que diversas obras que nós vemos na cidade hoje ainda têm a marca do orçamento participativo. E é essa recordação, é esse projeto que nós precisamos continuar apresentando para a população. E a forma de fazer isso é a gente poder continuar contando a história do que significou 4 anos de governo de Toninho Isalene nessa cidade, na construção de políticas públicas, que até hoje a gente ouve as pessoas ter saudades, recordar. Esse vai ser a maior homenagem que nós possamos fazer para o Toninho, é poder fazer da sua memória construção de resistência e de luta nessa cidade. Parabéns, Paulo. Muitíssimo obrigada, Carlão. É muito importante que a gente conte a história, né? A verdadeira história do que foi o governo Toninho Isalene, de como que foram as políticas públicas, como que era essa vivência do Toninho com o povo. É fundamental que a gente reconte essa história, justamente para que ela não se perca, né? Então, a gente está aqui hoje justamente para não deixar essa lacuna, né, que é a memória do Toninho. E para continuar contando essa história, antes disso eu quero saudar aqui um militante, o Otávio, né, que está aqui conosco também, né? E para continuar contando essa história, eu gostaria de chamar a Camila Queiroz, que é a nossa secretária de comunicação, né, que também foi uma das que conviveu ali com o Toninho, que tem memórias afetivas com ele, desde a juventude no Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras. Camila? Essa é uma carta que nós fizemos e eu sei que eu vou me emocionar desde o início e todos. Caro Toninho, lhe escrevo para dizer, querido amigo, que sinto saudades, que seu entusiasmo, sua paixão pela vida, suas ideias e sua vontade de construir um mundo melhor nos fazem muita falta. Saltam no meu coração as lembranças de você rodando essa Campinas inteira, botando o pé no barro, no asfalto e na poeira para ouvir o povo. Aqueles dias em que participamos juntos das assembleias do povo. O tempo em que a gente andava pela cidade observando os prédios históricos, pensando no passado, triste, e imaginando o futuro, de alegria. Me lembro, caro amigo, do seu ônibus vermelho, da pipa, das incontáveis reuniões dos bairros, no PT, nas escolas e universidades, das passeatas, dos comícios, das praças cheias. Lembro, amigo querido, do brilho nos seus olhos. Sabe, Toninho, os dias andam muito difíceis desde que você partiu. Figuras como você, que emanam luz, esperança e união, são espécies em extinção. O Brasil mudou, sabia? Elegemos o companheiro Lula e, como se não bastasse, elegemos de novo. Foi uma alegria só. O povo deixou de passar fome. O pobre entrou no orçamento. O preto foi para a universidade. E acredite, companheiro, elegemos ainda a primeira presidenta desse país. Erradicamos a miséria, mandamos o pobre para estudar no estrangeiro e o Brasil ficou na crista da onda. Mas, companheiro, sabe como é? A luta nunca foi fácil. Do jeito que ganhamos, perdemos. Tomamos rasteira, caímos, choramos. Nos dias difíceis, amigo, lembro de você, da sua força. Nos levantamos devagar, erguemos o rosto, enxugamos as lágrimas e seguimos. Toninho, meu amigo, já faz 20 anos que não tenho notícias suas. Queria te mostrar esse Brasil diferente. Queria te apresentar as mulheres pretas que viraram advogadas. O retirante que virou doutor. A analfabeta que escreveu um livro de sucesso. Esse povo todo, quando me encontra, só pergunta de você. Falo para eles, meu amigo, que ainda te vejo em cada esquina de Campinas. No Ouro Verde, no Campo Grande, no Taquaral, no centro. Aonde a gente olha, consegue ver você. Hoje, meu amigo, te escrevo para dizer que sinto saudades. Você se foi.
e sem eu saber explicar, ainda está tão presente. Nem parece que já faz 20 anos. Eu só suporto essa saudade porque te vejo nos jovens que hoje carregam a estrela do PT. Nas mulheres pretas que ocupam um lugar que já foi seu. Te vejo nas comunidades que viraram bairros e nos escombros que deram lugar às escolas. Não te peço para voltar, porque você está aqui. Você é Campinas. Você é a esperança. Você é o PT. Um abraço carinhoso, querido amigo. Muitíssimo obrigada, Camila. Passaram-se muitas coisas, né? O PT Campinas passou por muitas lutas depois daquilo, nacionalmente, estadualmente, e de fato o Toninho não pôde presenciar tudo isso. Não tenho dúvidas que ele seria um cara, uma liderança, né, que estaria dando para a gente outras respostas para as dúvidas que a gente tem. Mas isso, infelizmente, não foi possível. Para a gente recuperar um pouco o fôlego aqui, queria exibir um vídeo aqui para a gente conseguir nos recuperarmos um pouquinho. Quero rapidamente aqui trazer alguns elementos acerca do assassinato do prefeito Antônio da Costa Santos. Um inquérito policial deve considerar toda a história da vítima. Infelizmente, nós temos um inquérito que apenas ficou atento a uma tese ficta e desconsiderou uma vida de luta em defesa de justiça social, de direitos sociais, direito à cidade, direito à moradia, de um governo, de um prefeito que tinha a caneta na mão e estava contrariando grandes interesses, reduzindo contratos, criando APA em Joaquim Egídio Souzas, regulando o uso e ocupação do solo, tanto para o interesse público como para o interesse privado, e ampliação do aeroporto de Viracopos, de combater o crime organizado, que historicamente lesa o erário público em suas diversas frentes. É uma investigação, sim, complexa, mas que exige, sim, um empenho do Estado, o mesmo empenho que Toninho teve em defesa da sociedade. Nós tivemos uma primeira fase do inquérito com muita confusão, com agentes públicos da segurança pública envolvidos com CPI do narcotráfico que passaram a atuar na investigação do caso Toninho. Tivemos situação de chacina, não é, de execução por membros de agentes da segurança pública de Campinas, em Caraguatatuba. Nós tivemos um primeiro inquérito de 1 ano e meio, e que logo foi encerrado e oferecida a denúncia pelo Ministério Público, crime cometido pela quadrilha do Andinho. Essa denúncia foi rejeitada pelo Judiciário em primeira e segunda instância, em segunda instância por unanimidade, afastando a tese do Ministério Público de teria ocorrido um crime banal. Os indícios eram fracos, insuficientes para levar à pronúncia, então houve a impronúncia do réu. Em 2011, uma reabertura das investigações ocorreu e nós denunciamos que a Polícia Civil Paulista não possuía estrutura, material e nem expertise para apurar um crime de mando, um crime político. Não era possível um delegado, um escrivão e uma equipe de investigação, que na verdade nem tinha essa equipe de investigação, que são 4 equipes para centenas de inquéritos. Isso tudo foi relatado pelas autoridades policiais, dizendo a todo momento que não tinham essa condição estrutural. O Ministério Público não requisitou diligências nessa nova fase, ignorou, a nosso ver, essa denúncia que foi feita dentro do próprio inquérito através de certidões apontando a falta de estrutura. Nós pedimos ao ministro da Justiça a instauração de um inquérito pela Polícia Federal para que, de forma concorrente, pudesse atuar e apurar e subsidiar a investigação estadual. Esse pedido foi indeferido. Fomos então ao Procurador-Geral da República, pedindo em uma outra hipótese que fosse deslocada a competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, da Polícia Civil para a Polícia Federal. O Procurador-Geral da República pediu ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo informação acerca desse inquérito policial reaberto. A informação prestada pelo Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público Estadual de São Paulo, foi de que as diligências estavam em curso e que uma força-tarefa havia sido criada pelo diretor do DEINTER de Campinas. Uma força-tarefa que durou menos de 6 meses, que foi, na verdade, a indicação de um delegado, 2 carcereiros e um escrivão,
que colheu de fato 6 depoimentos de pessoas indicadas pela família. Logo depois, essa força-tarefa desapareceu e o inquérito seguiu na mão do delegado titular do setor de homicídios de um único escrivão para centenas de inquéritos. Atualmente, em 8 de julho, o Ministério Público Estadual pede o arquivamento do inquérito policial, dizendo que não há mais diligência a fazer. Não há diligências, o Ministério Público tem que investigar todas as possibilidades, todas as hipóteses, e o Ministério Público não fez isso. Ora, se em 10 anos, pouco mais de 10 depoimentos foram colhidos, a tese de crime de mando, de crime político não foi apurada, a polícia não tem estrutura, não tem expertise e o inquérito ficou parado. Isso foi denunciado e houve uma omissão gritante, uma covardia do Estado brasileiro no caso do assassinato do prefeito Antônio da Costa Santos. Isso ocorreu de 2013 até agora, o momento que marca a prescrição, o fim da possibilidade de punir, não é, um eventual criminoso. Nós aguardamos essa data para enviar, então, à Organização dos Estados Americanos, mais precisamente a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, uma denúncia em que nós estamos relatando que a República Federativa do Brasil descumpriu a Convenção Americana de Direitos Humanos. Nós entendemos que houve uma falha gritante de todos os agentes, de todas as instâncias, esgotamos essas instâncias e é essa denúncia que nós faremos agora, nesse momento. A sociedade campineira exige uma resposta, a família exige uma resposta. Depois desse vídeo, né, reforçam as nossas dúvidas, as perguntas, de que esse crime bárbaro não dá para deixar impune, né? São 20 anos, a prescrição está próxima, mas a gente precisa do compromisso do poder público de que isso vai ser resolvido e não arquivado. E para falar agora conosco, né, do que é perder uma liderança, eu quero chamar nosso dirigente aqui, que é nosso secretário de Comunicação Nacional do PT, que um dos problemas que a gente teve, né, justamente com o Toninho, foi a falta de divulgação dos passos, né, do que estava acontecendo no inquérito. Então, muitas vezes, o que faltou para a gente, naquele momento, era justamente entender como a população também poderia buscar esses casos. Então, Gilmar Tato, com você. Boa tarde, companheiros, companheiras. Cumprimentar a Paola e a Comissão de Direitos Humanos pela iniciativa. Cumprimentar o Cecílio, líder da bancada do PT aqui, a Guida, nossa vereadora, o Orfei, nosso presidente do PT, em nome dele, todos os petistas presentes, Padre Ferraro, aqui o nosso candidato a prefeito, Paulo Torinho, Peta do PCdoB, vereador, Isalene, nossa sempre prefeita, e parabéns pelo seu trabalho, Paulo Búfalo do PSOL, e todos, Paulão, tudo bem, Carlão? Todos vocês. Eu tive o privilégio de conhecer o Toninho. Eu, antes de eu ser deputado estadual, e ele conseguiu a síntese de fazer do seu conhecimento a relação, conhecimento da academia, com um partido político, PT, e com o movimento social, e levou essa riqueza para a administração pública. Eu acho que essa síntese que vale a pena, que nós temos que insistir, aproveitar do conhecimento do movimento social, da riqueza, da diversidade do povo brasileiro, aproveitar do conhecimento da academia e da militância política. E o Toninho tinha isso. E eu queria situar para vocês um momento histórico daquele período. Eu era deputado junto com o Renato Simões e estava havendo uma CPI do narcotráfico lá na Assembleia, e principalmente em relação a essa região. Tinha vários depoimentos em relação a isso. E o Toninho foi, isso foi em 99. O Toninho foi assassinado em 2001, dia 11 de setembro de 2001, naquele dia que teve a derrubada das torres lá em Nova York. 4 meses depois, assassinaram o Celso Daniel, 2002, janeiro de 2002. A Marta ganha eleição pelo PT junto com o Toninho, não é isso? Junto com o Toninho.
o Lula, 2 anos depois, ganha as eleições. Por que eu estou falando isso? Porque havia um esforço naquele período de não deixar a esquerda governar o país, não deixar o PT governar o país. Justamente por isso que vocês falaram, no sentido, viu, Gerson Bittencourt, deputado? No sentido seguinte, porque sabe que quando alguém sério vai para a administração pública, rompe interesse, quebra interesse. E foi justamente isso que o Toninho fez aqui na cidade de Campinas. Ele contrariou interesses. Aí eu pergunto, você tem 2 tipos de administração. Gente, nós do PT. Uma é deixar a vida me levar, deixar as coisas acontecer, ou você ferir interesses. Então, isso serve como lição para nós todos. Nós não podemos, doutora, em nenhum momento, quando ganha eleição, ficar na mesmice. Porque se não for para mudar, para melhorar a vida do povo, para que serve governar? Né, Isalene? Para que serve? Então, nós temos que ter isso como lição. Nós disputamos eleição, nós fazendo movimento popular, fazendo movimento social, é justamente para quando ganhar, chegar lá e fazer acontecer. É difícil? É, porque a gente sabe que o Estado está organizado de tal maneira para não deixar o povo governar. Então, essa ousadia que nós temos que ter todos os dias, todos os momentos, e, de novo, quando ganharmos as eleições, e vamos ganhar o ano que vem, é fazer acontecer nesse país. Por que eu fiz essa relação, esse histórico? Porque acontece a mesma coisa agora. Olha o que aconteceu no 7 de setembro. Olha o que está acontecendo com o Bolsonaro, com os bolsomínios. Entendeu? Eles estão questionando a democracia. A democracia eleitoral. Para nós, democracia tem conteúdo. Para nós, democracia significa justiça social, combate à desigualdade, defesa do emprego, do salário, defesa da diversidade, combate ao racismo estrutural nesse país, defesa das mulheres, defesa da saúde. Essa é a democracia que nós queremos. E nós não podemos perder isso de vista. E essa relação Toninho, Celso Daniel, e essa produção intelectual que eles tinham da academia e que trouxeram para dentro do nosso partido, trouxeram para o movimento social e depois levaram para a administração pública, foi o que culminou, inclusive, com a criação do Estatuto das Cidades. E o Toninho tinha competência para isso. Ele era arquiteto, era urbanista, como alguém falou aqui, conhecedor da cidade de Campinas. Mas, mais do que isso, ele era um conhecedor da questão urbana no país. E ele ajudou muito, muito, muito na elaboração do programa de governo do presidente Lula. E eu tive o prazer de estar com ele nesse período. Quando eu estava assistindo televisão da queda lá da torre de Nova York, eu não estava acreditando no que estava acontecendo, achava, naquela época era fake news, era tudo verdade. Aí fiquei sabendo, vim para cá, e depois acompanhei com o Renato Simões, naquilo que competia à Assembleia, né, o desenrolar de tudo isso. O grave é que quando você não tem a punição, quando você não apura, quando você não prende os responsáveis, é que acontece isso que está acontecendo no Brasil. Talvez, se tivesse tido uma apuração séria, se tivesse punido os responsáveis do Toninho, do massacre da Candelária, do massacre do Paraisópolis, talvez o nosso país não estaria passando o que está passando hoje, de ter um genocida, um fascista lá no Palácio do Planalto. Por isso, parabéns à Comissão de Direitos Humanos, parabéns a toda a militância, todos vocês que não deixaram e não deixam a memória do Toninho apagar. Toninho, vivo, para sempre. Abraço. Muitíssimo obrigada, Gilmar Tato. Ousadia, né? Era o que o Toninho e o Celso Daniel tinham, que o diferenciavam na época
na governança dos municípios, justamente por isso que eles foram ceifados. E justiça é o que falta para a gente conseguir, né, ter resposta. A justiça, neste caso, não está caminhando, ela está esperando o tempo passar simplesmente para o crime prescrever. Quero saudar aqui a presença do Sebastião Arcanjo, que é o nosso ex-vereador, ex-deputado, atual presidente da Ponte Preta. Muitíssimo obrigada. E quero chamar aqui, para ajudar a contribuir, né, nessa história, né, o vereador Gustavo Peta, que é membro da Comissão de Direitos Humanos, que é um dos vereadores da bancada de esquerda. Vereador. Obrigado, gente. Primeiro, boa tarde a todos, a todas. Quero cumprimentar a nossa presidenta Paola. Falo sempre para a Paola que uma das poucas alegrias que eu tive na Câmara esse ano foi o fato de ser presidido pela Paola como presidenta da Comissão de Direitos Humanos aqui da casa. É algo simbólico, importante. No prosseguimento aí, o trabalho do Carlão. Cumprimentar o líder Cecílio, vereadora Guida, presidente Orfei. Eu quero, assim, falar poucas palavras, mas primeiro dizer que esse marco dos 20 anos do assassinato do Toninho é algo que toca a todos, né, que tiveram a oportunidade tanto de conhecê-lo, como também de conhecer a sua história, né? Quando eu lembro do Toninho, primeiro que eu lembro de uma pessoa abnegada, uma pessoa que dedicou a vida toda à luta política, à luta social, um homem de origem até privilegiada, mas que tinha uma conexão fortíssima com o povo mais simples, um povo humilde, uma conexão sincera, uma conexão verdadeira. Foi assim como arquiteto e depois como prefeito. Mas quando eu lembro dele também, não tenho como não lembrar do Otávio carregando ele nas costas, do Tiãozinho, já era forte, não, Otávio? Do Tiãozinho junto nas lutas, e de todos aqui, né? O Gerardo, o Durval, que não está aqui, a Isalene, o padre, tanta gente, né, que a gente foi encontrando nas caminhadas. Eu era muito jovem, tinha ali meus 16, 17 anos, a gente brigava muito, tudo briga boba, né, do movimento estudantil, mas a Camila, que está aqui, o Willinha, o Otávio, a gente sempre nutriu uma amizade permanente, né? A gente até brigava um pouco, mas a gente sempre foi muito amigo de conversar, e eu sinceramente ficava super empolgado em ver como o Toninho também tinha uma conexão direta com a juventude, né? Ele foi ali carregado, inclusive, pela juventude, né? Em toda aquela disputa, depois nas eleições, a campanha foi muito embalada pela juventude. Então é algo que realmente me emociona. O Toninho sonhou um projeto de cidade e realizou, confrontando interesses de grupos poderosos que persistem até hoje no nosso município. Cumprimentando aqui o Bittencourt, o Tato, que existem até hoje. Ele enfrentou a especulação imobiliária para defender os interesses da moradia popular. Ele foi uma das poucas pessoas do mundo que pediram o tombamento da sua própria casa para preservar do ponto de vista histórico, porque isso geralmente quem é proprietário não quer nem saber, né, de tombamento, porque isso traz diversas consequências. Então, o Toninho realmente ele lutou pelos direitos sociais, ele foi uma das lideranças políticas que já tinha uma sensibilidade naquela época, algo que hoje nós já avançamos muito no campo da esquerda, mas com a luta das minorias, com a diversidade, com respeito à diferença, com combate à discriminação. Tanto que no dia da sua morte, ele estava lá sancionando, se eu não me engano, a lei do Tiãozinho, que criava o dia 20 de novembro, na cidade de Campinas, uma das primeiras cidades a estipular o Dia da Consciência Negra em um município. Então, eu acho que eu já falei bastante, mas eu fico realmente emocionado. Todo mundo relata, né, o momento em que estava. Eu, particularmente, estava num ônibus voltando de Brasília
para São Paulo, porque eu era da época da executiva da Uni, e o ônibus que ia de Brasília para São Paulo parava em Campinas, né, para fazer a baldeação. E quando parou ali, eu ouvi o motorista conversando com outro trabalhador, e o trabalhador dizendo que o Toninho tinha sido assassinado, o prefeito da cidade tinha sido assassinado. Eu achei até que não era verdade, perguntei, então acabei interrompendo o meu caminho para acompanhar aquele velório e aquele momento muito triste da nossa cidade. Mas é isso, vamos lutar, né, contra a impunidade e para que a Comissão Interamericana agora de Direitos Humanos reconheça o Estado brasileiro como omisso e que ele responda por isso perante as cortes internacionais e a sociedade. Prefeita, um orgulho também estar aqui com a sua presença, por tudo que você representou para essa cidade. Muito obrigado, gente. Muitíssimo obrigada, vereador Gustavo Peta. É sempre um aprendizado, a gente está na presença de vereadores que estão aqui há mais mandatos, né? Então, aprendo muito com o seu mandato também. E agora, antes da gente chamar a nossa eterna prefeita Isalene, gostaria de chamar alguém que conhecia muito Toninho, né? Que foi o Tiãozinho, que é um lutador, uma referência quando a gente fala de combate ao racismo, criou o 20 de novembro aqui no nosso município e hoje está como presidente da Ponte Preta, que também é um exemplo quando a gente fala de combate ao racismo aqui no nosso município. Então, Tiãozinho, por favor. Alô? Obrigado. Obrigado, Paola, pelo convite. Quero cumprimentá-la aí como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores de Campinas, cumprimentar a vereadora Guida, deixar um abraço fraterno ao Cecílio, deixei um recado no teu telefone celular, não esperava encontrá-lo aqui hoje em função desse processo de condolências, né? Teu irmão foi uma das vítimas do Covid, eu também perdi meu irmão mais novo e eu queria aproveitar esse momento para também me solidarizar, né, com todas as vítimas da pandemia do Covid, não só no Brasil, mas em nossa cidade. Cumprimentar o presidente do partido em Campinas, o Orfei, que também não mediu esforço para que a gente pudesse realizar esse conjunto de atividades. E agradecer o convite para poder estar aqui hoje. Eu disse que não poderia participar da mesa, mas que iria vir aqui dar um depoimento. Então, estou muito contente de poder estar aqui, encontrando, revendo vários companheiros, vários camaradas, né? Vários daqueles que acreditaram num sonho, né? Um sonho, estava lembrando aqui, Gerardo, que começou num dia de muita chuva, né? 8 de dezembro, um temporal. 8 de dezembro, uma garrafa de 51, que já estava lá uns 50 anos, ninguém tomava ela, um frio desgramado. Eu lembro que eu saí com o Zé Carlos Faria, fomos sair, o nosso carro tinha sido roubado, mas foi um momento que marcou muito a nossa vida. Cumprimentar o Gilmar, aqui representando a direção nacional do PT, cumprimentar o Gustavo Peta, que é nosso vereador do PCdoB de Campinas, deixar um abraço também fraterno aqui ao Pedro Torino, né, que foi vereador aqui também, candidato a prefeito nas últimas eleições, e a Isalene, que coordena, né, todo esse processo aqui no PT, de organização desse processo de celebração da memória e da vida do nosso querido Toninho, né? Enfim, eu estava falando com o Otávio aqui que a gente vai passando um monte de filme na cabeça da gente quando vai falar do Toninho, né? Acho que a gente podia ficar aqui, imagino a dificuldade que o Otávio está tendo para sistematizar, sintetizar o que foi não esse período de governo, mas que foi essa trajetória, né, para chegar às eleições, vencer essa batalha, né, daquele ônibus que saía muitas vezes de madrugada com 3 ou 4 malucos dentro daquele busão, parava na feira, parava no meio da rua, trocava itinerário, as pesquisas não ajudavam, Gilmar, e cada dia era uma luta, uma batalha, e a gente foi virando o jogo devagarzinho ali, foi crescendo e acabou logrando êxito e vencendo essa que foi uma das principais batalhas. Não diria que foi a mais importante, porque, como o próprio Toninho falava, a cidade de Campinas ela teve batalhas muito mais duras, né? Muito mais difíceis do que as batalhas eleitorais. E acho que o fato que nos orgulha muito, e nós particularmente, tem a ver com a própria fundação, né? A Febre Amarela, que o Toninho organizou aqui na cidade.
para lembrar da memória, do patrimônio histórico, mas tinha muito a ver também com o processo que levou aqui quase 2/3 da população vitimada, né, aqui em Campinas, em razão da febre amarela. As elites foram para São Paulo e ficaram aqui os escravos, os descendentes de escravos, né, Carlão? Então, cada ato tinha um sentido político, né? Então, aquele 20 de novembro não era apenas fazer um ato institucional do prefeito para sancionar uma lei, né? A gente travou um debate muito grande em torno do significado do 20 de novembro, do Dia da Consciência Negra, da importância do feriado, e Campinas, que foi a última cidade do Brasil a abolir a escravidão. Nós tínhamos o Rio de Janeiro, que tinha um feriado, né, no Rio de Janeiro. A Hortolândia conseguiu dar um passo na frente, o prefeito à época ainda era o Ângelo Perugini, que também já não está mais aqui entre nós, que Deus o tenha. Mas nós tínhamos que fazer isso em Campinas, porque era uma luta que o movimento negro falava assim, se a gente conseguir arrombar a porta em Campinas, a gente consegue avançar. E o Mariante está aqui do nosso lado aqui, o Mariante sabe como é que foi aquela batalha jurídica, porque tinha uma batalha jurídica no parlamento. E a batalha jurídica era o seguinte, nós tínhamos ou não a prerrogativa no município de estabelecer uma legislação daquela natureza. Então tinha uma batalha na Câmara de Vereadores com os procuradores, tinha uma batalha na prefeitura, mas nós tínhamos a certeza que tínhamos na prefeitura ali um governo, uma equipe e um prefeito convicto e convencido de que era absolutamente necessário a aprovação do feriado do 20 de novembro, né? Então, quando o Toninho sai daquele evento, a gente estava ali com duas tarefas, o Gerardo deve lembrar disso, porque em seguida o Toninho tinha que ir para a sede da Ponte Preta, onde estava tendo um jantar, e o Toninho ia participar desse evento, e aí ele chega e fala, cara, eu não vou conseguir ir lá, você leva o senador Suplicy? Eu falei, não, tranquilo, Toninho, mas... E aí, não, você me representa lá no jantar na Ponte Preta, e quando eu chego no jantar com o senador Suplicy, cumprimentando as pessoas ali, aí um dirigente da Ponte Preta me chama e fala assim, cara, senta aí e toma uma dose de uísque aí. Eu sentei e tomei uma dose de uísque, tá preparado? Eu falei, não, tô preparado. Toninho tava com essa roupa aqui? Eu falei, tava. Então toma mais uma aí que eu tenho que te dar uma notícia muito triste, né? Toninho acaba de ser assassinado, né? Então foi dessa forma que a gente recebeu a notícia. 2 momentos que para mim eram muito importantes, do ponto de vista da minha militância, da minha luta, da minha história, da nossa identidade, do sentido estratégico da luta de combate ao racismo no Brasil, né? E das mudanças que nós queríamos fazer na cidade de Campinas, para nós era disso que se tratava. Então não era uma bala que estava apenas ceifando uma vida, mas a gente sabia que ela estava tirando muita parte do sonho, não era um sonho do PT, não era um sonho daqueles homens e mulheres, jovens, crianças. Estava lembrando daquele último programa nosso, Otávio, quando a gente estava lá no Jardim Shangri-La, e a gente fazendo aquele comercial, que era o último comercial nosso, e de repente uma criançada começou a chegar, começou a cantar o hino da campanha ali, a gente foi, não, pega aquela imagem, vamos gravar, que a gente estava querendo dar um troco no adversário, e foi o programa que a gente fez com muito sangue nos olhos, né? E mais aquela leveza daquela criançada ali, acho que explicava um pouco do que se tratava aquela campanha. Acho que é isso que o Pedro falou. Como é que a gente conseguiu embalar? Porque acho que a nossa campanha ela começou a ganhar primeiro os jovens, as crianças, e as crianças que foram ganhando os mais velhos. E isso foi virando um negócio assim meio maluco, porque havia contradição, Gerardo lembra disso. A gente chegava na escola e falava, mas essa garotada não vota, né? Mas eles vão convencer os pais a votarem. E o pior é que o Toninho acreditava nisso, né? Porque era o pipa, era a criançada entrava no ônibus e a gente achando que aquilo ia dar certo. E quando a campanha estava em crise, vamos lá para o meio da molecada, vamos fazer barulho, que isso vira jogo, e virou o jogo. Pessoal, eu queria pedir desculpa para vocês que eu ouvi aqui o Tato falar de democracia, eu com isso eu vou encerrar a nossa intervenção aqui, porque eu queria lembrar de um fato que para a gente foi importante, acho que tem a ver, porque era um dos elementos que para nós tinha a ver, ou tem a ver, uma vez que o crime não foi apurado, não foi, né, esclarecido. Porque nós tínhamos ali uma herança, né, de um conjunto de contratos, né, que nós ali, naquele momento, como vereadores, né, investigamos, apuramos, fizemos CPI, o Sinorelli foi muito ativo naquele processo. A gente até apelidava ele de professor, porque tinha hora que tinha que fazer conta lá, para ver quanto é que estavam as diferenças, né? E muito
muito embate, né, em relação a esse sistema dos contratos. E quando ganha o governo, a gente tinha 2 compromissos ali, que acho que é isso que é o sentido de democracia, tá, que passava pelas nossas cabeças. Era o primeiro sentido de que a gente precisava dar para a coisa pública, né, aquilo que o Tarso Genro fala de esfera pública, de um sentido mais amplo, que a democracia para nós não significava apenas a representação formal daqueles que foram eleitos e eleitos. Nós tínhamos que ampliar a esfera pública e nós tínhamos um compromisso que, Mariana deve lembrar, que foi uma batalha difícil, porque nós tínhamos assim, nós vamos dar o caráter deliberativo para todos os conselhos da cidade de Campinas. E o primeiro conselho que nós demos o caráter deliberativo foi o Conselho de Meio Ambiente, porque o Toninho fez questão de fazer a proposição de assinatura da lei no dia em que nós estávamos assinando a redução dos contratos de limpeza urbana na cidade de Campinas. Então, não era apenas fazer a redução do ponto de vista econômico, mas era dar para a população a condição de fiscalizar a gestão e a execução daquele contrato. E aí a gente retoma o papel do Conselho Deliberativo do Condema, que foi retirado num embate sobre questão de lixo e zoneamento urbano na cidade de Campinas. Mas fizemos mais do que isso. Nós reduzimos a representação da prefeitura no Conselho de Meio Ambiente de Campinas. A prefeitura era 50% mais 1. Nós fizemos uma proposta que todo mundo achou que era loucura, porque nós reduzimos a nossa para 30. De modo que, para ganhar qualquer votação no Condema, nós tínhamos que discutir com aquele... E o Cecílio era representante do Campo Grande naquela época da reforma do Conselho. Lembrando disso que eu vim para cá, Cecílio. Então, a gente tinha que disputar cada voto no Conselho. Então, não era apenas a ideia de que a gente tinha proposta, que a gente tinha questões interessantes para apresentar para a cidade, mas que as nossas ideias não eram absolutistas. Nós não íamos impor uma vontade de um governo, porque isso tinha sentido também com a ideia de socialismo, de democracia, que não era o Estado dirigindo a vida das pessoas. Mas a gente não abria mão de propor, mas também não abria mão de debater, e convencer e construir hegemonia na sociedade. Acho que esse era o sentido estratégico do governo. Por isso, o orçamento participativo para nós virou um tema importante. Longos e intensos debates sobre o caráter desse orçamento participativo. Horas de discussão e reflexão. Ao ponto de a gente chegar ao seguinte: esse modelo ainda é insuficiente para as nossas convicções. Gerardo deve lembrar disso aqui, Zalene, Márcio, estão olhando que a gente queria ir um pouco mais, né, disso, né? Então, eu diria que a gente caminhou, e esse me parece que é o grande legado, né, de tudo que nós falamos aqui, né? Esse é o legado estratégico que eu entendo que a vida pode permitir que a gente retome isso. Nós vamos conseguir trazer o Toninho de volta para o nosso convívio. Sobretudo para aqueles que são da tua família, que tiveram uma perda muito maior de cada um de nós. Mas as ideias, as posições, o caráter do governo, o sentido dele de ampliação, de inclusão, a transformação, a revolução que nós fizemos aqui na empresa de saneamento, que estava afundada no mar de lama, né? E a gente conseguiu dar um sentido de empresa pública para a Sanasa. Vamos fazer 100% de saneamento. Vocês são malucos, né? E fizemos, né? Então, tinha condições de executar políticas públicas, tinha condições de fazer uma política de transporte público, tinha uma discussão estratégica sobre habitação na cidade de Campinas. Então, a ideia é assim, de que a gente tem que criar as condições políticas para estabelecer aquilo que a nossa música falava, né? Que se a nossa cidade parece pequena, mas mas é o tamanho do nosso país, né? E é na nossa cidade que a gente quer ser feliz. Eu acho que é esse negócio. A gente conseguiu convencer as pessoas que elas poderiam e podem ser felizes. E que a cidade, ainda que para muita gente é um ente menor na estrutura do Estado brasileiro, a cidade é fundamental para mudar a vida das pessoas. Aí o Gilmar tem razão. Daí a dedicação, né, do urbanista, né? De alguém que se cercou de pessoas como Raquel Rolim, Kermina Maricato, toda aquela turma que veio da academia, mas não veio da academia para ensinar a gente a fazer as coisas. Veio da academia para aprender também com o povo mais simples como é que faz as coisas. E aí essa energia, essa troca, como dizia Paulo Freire, de aprender a ensinar, que fez a gente mexer com o coração e a cabeça e a mente das pessoas aqui. Viva Toninho, vamos à luta. Um grande abraço.
Muitíssimo obrigada, Tiãozinho. Uma referência na luta do combate ao racismo aqui no município de Campinas. É sempre um prazer tê-lo conosco e ouvi-lo. E agora, sem mais delongas, quero chamar aqui a Isalene, a nossa eterna prefeita de Campinas, que assumiu Campinas, né, num momento de muita dor, de muito luto, mas conseguiu transformar isso em luta, né? Isalene, é com você. Obrigada, Paola. Quero cumprimentá-la e toda a Comissão de Direitos Humanos por essa iniciativa muito importante. E, em sua pessoa, cumprimento todas as mulheres e todas as mulheres que hoje estão no cargo público, que estão no cargo político. Quero cumprimentar no nome do Gilmar Tato, todos os dirigentes partidários do PT e também todos os homens presentes nesta sessão. Eu sou cristã católica, acredito na ressurreição. As pessoas não morrem, as pessoas continuam quando as suas obras permanecem. Então, o Toninho é vivo, está vivo no meio de nós. Essa traz uma consequência para nós, porque cada um de nós tem que ser Toninho, cada um de nós tem que reencantar a política, cada um de nós tem que fazer a mesma luta, e daí você diz, e cada um de nós vai morrer também? Vai, nós vamos morrer mesmo. Ninguém vai permanecer vivo. Mas nós vamos lutar para que ninguém morra, ninguém mate e ninguém morra, como aconteceu de matarem o Toninho. Nós precisamos ser vigilantes e nós precisamos ter uma sociedade humana. E foi isso que nós nos comprometemos juntos, com o caderno vermelho que o Mariante já citou, porque foi um programa que não foi o programa só do Toninho, foi um programa que foi assumido em conjunto, mas o Toninho trouxe um jeito diferente de apresentar a proposta, de apresentar a política e a capacidade de reencantar as pessoas, desde as crianças até os mais velhos. Quando o Pedro Torinho coloca que na campanha as pessoas perguntavam do Toninho, vocês imaginem o que foi ser governo mulher, né? E está naquela situação de desencantamento por causa da perda, o luto, o assassinato do Toninho trouxe uma tristeza e uma queixa muito grande das pessoas. E quem é que mais representava essa tristeza? Era eu. Onde eu estava, não era eu, era a morte do Toninho que estava aparecendo. Então, isso foi muito difícil, gente, muito difícil. A gente tentou de tudo para manter e fazer tudo o que nós nos comprometemos, com acertos, com erro, mas nos mantivemos no governo até 2004, com todas as ameaças semanalmente. Eu saí do velório quando chamaram a Rosiana, eu estava com a Rosiana, e quero aqui fazer uma parte e dedicar todas essas homenagens que nós estamos fazendo hoje para a Rosiana, que até hoje é a pessoa que não deixa de lutar, né, para continuar o processo. Para a Marina, ouvi a Marina, a Rosiana, numa reportagem que houve agora, muito importante, e cumprimentar com muito carinho o Francisco, o neto que o Toninho não viu, mas que deve estar muito presente e vai, com certeza, continuar a sua vida. Então, continuando, é que a gente precisa ter, num programa de governo, a certeza que nós não estamos sozinhos. E o que é que garantiu
o nosso governo em Campinas foi orçamento participativo, porque o orçamento participativo ele foi criado num método diferente, porque nós tínhamos as Assembleias do Povo e a Assembleia do Povo tinha um método de discutir na base e foi esse método que marcou a diferença também no orçamento participativo. Então, Cecílio, nós conseguimos garantir, você é testemunha disso, porque houve participação e as pessoas entenderam o que era um governo, o que era o dinheiro público e como é que podia controlar esse dinheiro. E foi aí que nós conseguimos nos manter. Então, tem uma manchete no Jornal Novo, agora que está circulando na cidade, que é "A indignação não prescreve". Eu gostaria que a gente falasse isso juntos. Vocês acreditam que a indignação não prescreve? Então, vamos dizer juntos? A indignação não prescreve. E é isso que nos vai dar força, porque nós não vamos deixar jamais de continuar buscando quem matou Toninho. Mas nós já sabemos quem matou Toninho. É o poder capitalista, é a ganância, é as pessoas acumularem e deixar o pobre sem nada. E nós estamos num governo onde cada dia mais acumula e tira de quem? Dos pobres. Paga os banqueiros e deixa o pobre morrer de fome. Então, isso deve nos indignar e deve nos fortalecer. Nós não podemos permitir governo dessa forma, gente. Nós sabemos governar diferente. E nós precisamos governar diferente. Então, eu quero aqui também pegar o que o Memorial da Terra fala. Pensaram em nos matar. Mataram o Toninho. Mas eles queriam matar o PT também. Eles queriam matar o governo do PT em Campinas e continuam querendo, e continuam tentando matar. Mas eles esquecem que nós somos sementes. E a semente, ela dá fruto. E é isso que nós vamos continuar. Por isso eu acredito e por isso eu quero gritar junto. Toninho, presente, presente, presente. Muitíssimo obrigada, Isalene. A prefeita, né, que transformou esse luto em luta e conseguiu fazer com que a memória do Toninho fosse semeada na cidade de Campinas de várias formas que a gente reconhece até hoje. O Toninho, ele era arquiteto do povo, com o povo, para o povo, né? Ele contrariou os interesses de Campinas, né? Como disse muito bem o Gustavo Peta, o Gilmar, e por isso, né, que ele foi assassinado depois de 8 meses de mandato. Esses 8 meses, né, como o Pedro Torinho e o Mariante trouxeram aqui, deram origem à Lei do Conselho de Direitos Humanos, o projeto de geração de emprego e renda, a lei da APA na região, principalmente na região de Souza e de Joaquim Egídio, trabalhou para a regularização das periferias, como trouxe o Carlão, fez a aprovação do orçamento juntamente com a população, e isso foi um grande diferencial, sancionou a lei do 20 de novembro, como disse o Tiãozinho, e, por conta disso, ele perdeu vários dos nossos avanços e conquistas enquanto governos petistas, como trouxe aqui a Camila. A bala, né, que tirou Toninho, ele tirou de Campinas também o sonho de uma cidade mais popular, mais participativa, uma cidade do povo, e uma cidade que estaria trabalhando de fato em defesa da sociedade. Então, eu quero agradecer mais uma vez aqui cada um e cada uma que esteve presente nessa reunião, onde a gente homenageou e lembrou de Toninho, né, da sua memória, que jamais será esquecido. E a pergunta que nós fazemos mais uma vez é: quem mandou
matar o Toninho. E sem essa resposta, eu dou encerrada a reunião de Comissão de Direitos Humanos em homenagem aos 20 anos de impunidade e memória e justiça de Toninho e governo do PT. Obrigada. Converso agora com a vereadora Paola Miguel, ela que conduziu aqui a reunião da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, hoje como tema a morte do Toninho. Vereadora, essa data vai ficar sempre marcada na história da cidade? Sim, todo mundo lembra, né, de onde estava, o que estava fazendo naquele fatídico 11 de setembro. A gente precisa lembrar que o Toninho foi assassinado no dia 10 de setembro, mas era madrugada, né, era muito tarde. Então essa notícia veio à tona no dia 11, juntamente com a notícia das Torres Gêmeas. Então, para quem é de Campinas, né, a gente teve essa surpresa, esse choque em formato de dor, mas logo em seguida, né, a gente teve as respostas, a poeira, né, que ficou no ar, não era sobre a morte do Toninho, era sobre as Torres Gêmeas. Então, a gente se perguntava o que tinha acontecido, o que havia ocorrido. Eu mesma, ali na minha infância, né, eu me recordo que, para mim, num dia onde o prefeito da cidade, que era eleito, tinha sido assassinado, a gente estava tendo um ataque em outro país, eu imaginei que a gente tivesse entrado em guerra novamente. Então, essa é a lembrança que eu tenho, e eu tenho certeza que muitos campineiros também têm essa lembrança daquele dia. E ele foi um político, uma pessoa muito preocupada com o campineiro. Sim, ele era muito preocupado com o campineiro, ele criou o orçamento participativo, onde a consulta era feita para a população, ele sancionou a lei do 20 de novembro, ele queria conselhos deliberativos e não só consultivos, como a gente tem hoje. Toninho, ele estava muito preocupado no bem-estar, né? Então ele gerou um programa de emprego e renda, e isso tudo foram apenas em 8 meses. Então a gente imagina que se ele tivesse conseguido ficar na prefeitura os 4 anos, a cidade de Campinas hoje teria outras marcas, ela seria muito diferente. A prefeita Isalene, ela conseguiu dar continuidade a esse trabalho, mas como eu disse, né, ela teve que fazer desse luta. Vereadora, e a cidade ainda aguarda respostas depois de tanto tempo e aguarda a justiça? Sim, a impunidade do crime do Toninho, né, a gente até hoje não sabe por que ele foi assassinado, quem mandou matar, por que ele foi morto daquela maneira, né? Muitos trazem a resposta como sendo um crime banal, mas a gente sabe que aquele crime brutal, na verdade, ele tinha um objetivo que era mudar os rumos de Campinas e fazer com que ela continuasse na mesmice, sem olhar para o povo mais pobre, principalmente. Então, essas são as dúvidas que nós temos, né? Quem mandou matar o Toninho? Já são 20 anos de impunidade e de um crime que estava a prescrever, então a gente busca respostas, a família entrou na Organização Internacional de Direitos Humanos justamente para criminalizar a justiça brasileira por não ter dado continuidade nas investigações na maneira que deveria ter sido feita. Vereadora, muito obrigado pela entrevista. Muitíssimo obrigada. Sempre que precisarem, eu estou aqui. Encerrada aqui a reunião da Comissão Permanente da Câmara de Defesa e Direitos Humanos e Cidadania. A gente encerra então esse ao vivo, você fica com a nossa programação. Até mais. TV Câmara, Campinas.